boa noite. Quem não gostaria de conhecer a mágica ilha de Madagascar? O Globo Repórter viaja pelo Oceano Índico e desembarca na costa africana para revelar os encantos de um país incomparável. Baobás gigantes, camaleões de todas as cores, uma inacreditável floresta petrificada e animais que não existem em nenhum outro lugar. Lêmures de todos os tipos. Estes simpáticos bichinhos estão entre as espécies mais ameaçadas do planeta. Vamos mergulhar juntos num arquipélago de águas transparentes. Visitar a Ilha Perfumada, paraíso da baunilha, uma das especiarias mais caras do mundo. Embarque conosco nesta aventura, uma produção do Globo Repórter com a RPC, afiliada paranaense da Rede Globo. A cor da terra tinge os rios e explica por que este lugar é chamado de Ilha Vermelha. Mas Madagascar é, na verdade, um paraíso de todas as cores. Do mar de água morna e transparente surgem azuis, verdes, de todos os tons. Nas densas florestas tropicais, animais exibem arco-íris inteiros. E por todo o país, nem a pobreza extrema tira o colorido deste povo acolhedor, alegre, de sorriso fácil. Quando os primeiros homens pisaram nestas terras, a humanidade já tinha uma longa história. Já tínhamos artes, filosofia, religiões por todo o mundo. Aqui foram encontrados animais, plantas, paisagens nunca vistos em outro lugar do planeta. Hoje, passados 2000 anos, esta ilha ainda é um mistério a ser descoberto. É tudo tão surpreendente, diferente, que muitos consideram um outro continente. É quase um outro planeta. Bem-vindos a Madagascar! Madagascar fica no meio do Oceano Índico, a mais de 400 quilômetros da costa africana. É a quarta maior ilha do mundo. Milhões e milhões de anos de isolamento deram a este lugar características inigualáveis. A maior parte das espécies de plantas e de animais deste país só é encontrada aqui. Começamos a nossa viagem pelo noroeste do país. Estamos no arquipélago de Nosbe, que quer dizer Ilha Grande em malgache, a língua oficial de Madagascar, ao lado do francês. As praias daqui são quase desertas, irretocáveis, de areia fina e mar cristalino. Para quem mora na cidade, situações banais da natureza que se repetem todos os dias podem ganhar ares de espetáculo num lugar como este. Aqui em Noziranja, este banco de areia forma uma passagem por onde se pode caminhar tranquilamente. Mas espere para ver o que acontece com a mudança da maré. A passarela de areia tem 1000 metros de extensão e é o caminho natural dos moradores. Mas lentamente as ondas vão avançando, até que a passagem desaparece debaixo da água. Noziranja quer dizer Ilha da Tartaruga. E não é por acaso. Esta praia mais isolada de Noziranja é uma espécie de maternidade para as tartarugas verdes. Elas vêm e fazem a postura dos ovos nesta areia fofa a 50 centímetros de profundidade. Só 2 meses depois é que os filhotes começam a sair dos ninhos. Assim que alcançam a luz do sol, os filhotes disparam em direção ao mar. A
As tartaruguinhas precisam ser rápidas para evitar que as aves as apanhem no meio da corrida. No primeiro mergulho também, o talento natural para as vigorosas braçadas ajuda a vencer as ondas e a fugir dos predadores marítimos. Jean-Louis costuma trazer turistas até aqui para ver as tartaruguinhas recém-nascidas. Ele explica que monitora cada ninho e sabe o dia exato em que elas vão sair debaixo da areia. Se eu pudesse, eu deixaria todos os filhotes protegidos num depósito e só os libertaria quando já estivessem maiores. Assim, novinhas, elas são presas fáceis para caranguejos, peixes e aves. Nos arredores da ilha é muito fácil encontrar as donas do pedaço nadando calmamente. Com uma água assim, tão clara e transparente, dá vontade de fazer o mesmo e ver o que existe lá no fundo. É o que eu vou fazer agora, mesmo sem saber nadar muito bem. Já estamos em Taniquele, água aqui em volta da ilha de uma transparência incrível. O Rivière e o Doel são mergulhadores e eles é que vão nos acompanhar até o ponto de mergulho. Mas antes a gente vai receber algumas instruções de como se comportar. É a minha primeira experiência de mergulho e vamos ver como é que vai ser, né? Uma roupa própria ajuda a me proteger dos arranhões dos corais lá embaixo. Isso ok? Ok. Agora esse peso que é para eu afundar. Se eu vou subir, só Deus sabe. Rivière explica tudo tintim por tintim, na maior tranquilidade, para que eu não fique com medo. Mas a essa altura, o tremor nas mãos já diz tudo. É chegada a hora de cair na água. Ai! Não vai ser fácil! Ainda no rasinho, fazemos alguns exercícios para que eu vá me acostumando aos poucos. Seguimos boiando, cada vez mais para o fundo, até um ponto onde já não dá mais pé. Fique tranquila, fique tranquila. Você tem todo o tempo que precisar. Até que me deixo levar para o fundo do mar. E o que vejo lá embaixo é hipnotizante. Os corais criam esculturas de todas as formas. Sobre um deles, este peixe se esforça para não ser percebido. Quanto mais nos afastamos da praia, mais a vida marinha ganha variedade de cores, de formas, de tamanhos. Agora, já não há mais tensão, apenas encantamento. Meia hora depois, que passou num instante, voltamos à superfície. Ainda sem acreditar na façanha. Foi demais, gente. Foi demais, foi demais, foi demais. Muito lindo lá embaixo, muitos peixinhos, peixes de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é cor. Uma floresta, um jardim maravilhoso, é tudo. Estas formações também já foram o fundo do mar. Foram necessários milhões de anos para que a água abrisse fissuras numa rocha dura como ferro e desenhasse em Madagascar essa paisagem tão impressionante. Mas para chegar até aqui, é preciso primeiro percorrer uma das mais lentas estradas do país. São muito precárias as condições das estradas do interior de Madagascar. Elas não são asfaltadas, apesar de serem nacionais, como esta daqui. Nós vamos percorrer 200 quilômetros até a cidade de Becupacá e a viagem vai durar o dia todo. Estamos no sudoeste de Madagascar e a estradinha de terra vai cortando pequenos vilarejos. Às margens do rio Tsiribina, o maior da região, encontramos um porto de cargas e de passageiros. Como não tem ponte, a travessia tem de ser feita em balsa, com capacidade para até 5 veículos. Acidentes já aconteceram de carros caírem na água, mas o nosso guia disse que isso é muito raro. Tsiribina quer dizer onde não se nada, porque o rio é infestado de crocodilos.
Mesmo assim, travessias nessas canoas são muito comuns. Do outro lado do rio, trechos que nunca tiveram asfalto, mas que estão lisinhos, se alternam com outros onde os buracos tomaram conta da pista inteira. Já é noite quando chegamos a outro rio. Aqui a situação é ainda mais complicada, porque o nível do rio não permite que a balsa encoste na margem. E os carros precisam rodar dentro da água até o ponto de embarque. São quase 8 horas da noite, nós acabamos de chegar em Becupaca. Foi uma viagem difícil, quase 11 horas e meia de viagem. E agora vamos descansar, porque amanhã tem mais. Na manhã seguinte, vamos conhecer o Parque Nacional de Tsing, de Bemaraha. Além de chapéu para proteger, o calçado adequado, equipamento básico de segurança para andar aqui no parque, é esta cadeirinha que o Tony vai me ajudar a colocar, porque ela tem que ser presa em alguns ganchos ao longo do caminho. A gente vai ter alguns pontos de escalada também nesse caminho, nessa trilha. Ok, estamos prontos. Tony, diretor do parque, nos guia pelas trilhas. Ele estava explicando que aqui é o território sagrado do povo Sakalava. Inclusive, neste lugar foi enterrado um integrante da tribo. E ele disse também que aqui não se aponta as coisas com o dedo, mas assim com a mão fechada, porque apontar com o dedo é considerado uma heresia. A primeira visão do Tsing impressiona logo de cara. O maciço surge imponente diante de nós, do tamanho da cidade de São Paulo. Os picos atingem 100 metros de altura. E tudo é coberto por rochas pontiagudas que justificam o nome do lugar. Tsing quer dizer onde não se anda descalço. Seguimos rumo ao coração dessa floresta de pedra, uma gigantesca cadeia de cavernas que se estende por mais de 100 quilômetros. Lá embaixo encontramos um corredor muito apertado, de paredes ásperas, onde só é possível passar uma pessoa de cada vez. E a gente sente que a temperatura é diferente da temperatura da superfície. É tão fresquinho e agradável que nem dá vontade de sair. Lá em cima é tudo tão seco que algumas plantas vêm buscar aqui embaixo os nutrientes de que precisam. Dizem também que era aqui, nas profundezas do Tsing, que antigos moradores se escondiam durante as guerras tribais. Essa é a parte mais escura da fenda, que é bem fechado mesmo, estamos no subterrâneo. E o Tony disse que quem mora aqui na região atravessa a caverna nesse escuro, sem problema nenhum. De volta à luz do dia, seguimos a trilha nos equilibrando sobre as pedras pontudas e pontes improvisadas. Tem que tomar cuidado para não cortar a mão, isso é muito afiado. Seguimos viagem e o nosso caminho agora é sempre para cima. Ainda bem que tem uns degraus aqui. Olha a altura. Tem que ter força de mão também, porque senão você não consegue. No alto do Tsing, os desafios continuam. Eu não tô querendo nem olhar para baixo, sabe? Travessia de madeira. Ela balança bastante. Bom, essa aqui é uma das maiores travessias do Tsing. Tem 17 metros de extensão. E lá para baixo, será que eu arrisco? 200 metros! Ai, melhor não olhar, né? Ai, gente, que medo. Daqui a
perna bamba, bamba, bamba. 200 milhões de anos atrás, toda essa região era fundo do mar. Mais tarde, as águas recuaram e o conjunto ficou exposto. Por fim, a chuva terminou o trabalho, desgastando a rocha e esculpindo lentamente as lâminas e os labirintos que a gente vê hoje. Apesar da ação do tempo, as rochas do Ksing são muito resistentes. Pesam toneladas, iguais a esta, presa a uma pequena base e que parece flutuar. Todo o sacrifício, o esforço para vir até aqui valeram a pena e se tornam insignificantes diante de tanta beleza de um lugar que é único no planeta. Não muito longe dali, outros gigantes se destacam na paisagem. São os baobás, as árvores mais típicas de Madagascar. Para os malgaches, o baobá é a mãe da floresta. Dizem os malgaches que para encerrar o trabalho de criação das plantas, Deus decidiu fazer uma obra-prima. Era uma árvore espetacular, a mais bonita de todas. Mas com tanta beleza, a criatura se tornou extremamente orgulhosa. Para ensinar a árvore a ter mais humildade, Deus resolveu então replantá-la de cabeça para baixo, escondendo a copa debaixo da terra, ficando apenas o tronco e as raízes para fora. Era um antepassado do baobá que de fato tem essa aparência como se as raízes buscassem o céu. Mas quem se atreve a dizer que esta não é uma árvore bonita? Madagascar tem 6 das 9 espécies de baobás encontradas no mundo. Esta, a grande Dier, é a maior delas. Pode passar dos 30 metros de altura e viver mais de 1000 anos. Aqui parece que foram plantadas lado a lado para enfeitar a estradinha. Pura impressão. Essas árvores estão aqui há séculos. A estrada veio depois e foi batizada de Alameda dos Baobás, um dos pontos turísticos mais visitados de Madagascar. Essas são sementes de baobá. Elas demoram em média 10 dias para germinar e depois de um ano estão prontas para o plantio. Este é o viveiro de um projeto de reflorestamento que existe há 10 anos. O Dada Kelly trabalha aqui. Quem visita a região pode comprar uma muda de baobá para plantar. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá? Ameaçado de extinção, o baobá é uma das árvores mais exploradas de Madagascar e uma das maiores vítimas do desmatamento. O avanço dos campos de arroz também é uma ameaça. Típicas de solo árido, as árvores não resistem a tanta água e acabam morrendo. É agora aquele momento solene, né? Vamos plantar o baobá. Vou pôr com todo cuidado aqui. E o Dada Kelly vai me ajudar. Então, está plantado o baobá do Globo Repórter aqui em Madagascar. A dança dos lêmures e a preservação dos pequenos primatas que seduzem o mundo. É daqui a pouco. Viajamos pelo sul de Madagascar. Vamos em busca de um símbolo do país, os lêmures, um parente distante dos macacos. Seguimos por uma estrada construída há mais de 60 anos, quando o país ainda era domínio da França, e que nunca teve um único reparo. E foi chacoalhando pelo caminho que encontramos um lêmure da cauda anelada, no meio de uma vila. O lêmure cata é a espécie mais conhecida e também das mais simpáticas. Oi, bonitinho! Mas este, tirado da mata para virar animal de estimação, está gordo demais. Pronto, foi embora.
Os lêmures cata vivem nas matas ciliares e nas florestas de espinhos típicas do sul de Madagascar. Mas por toda a ilha, a vida selvagem perde terreno a cada dia. O país é um dos que mais desmatam no mundo. Nesta região, quase tudo foi tomado por plantações de sisal que se estendem até o horizonte. Este pedacinho de verde é um dos poucos fragmentos de mata nativa que sobraram. É Berente, uma reserva particular. Em Berente há 6 espécies diferentes de lêmures. E é muito fácil a gente encontrar vários deles pelos caminhos da reserva, como agora. Em que eles estão aqui num bando, muito tranquilos, e às vezes também sobre as árvores se alimentando. Acostumados com visitantes, eles se esparramam pelas ruelas da reserva nas primeiras horas da manhã. Nos dias frios, ficam assim, se aquecendo ao sol, como se meditassem. Tão fofos quanto eles, só mesmo os sifacas. Estas bolinhas de pelo têm meio metro de comprimento e pesam 3 quilos no máximo. Mas tem apetite de gente grande. E é quando descem ao chão Em Berente, encontramos também o lêmure de pata branca, que tem hábitos noturnos. Durante o dia, mesmo com os olhões arregalados, ele enxerga muito mal. O lêmure-rato faz parte do grupo dos menores primatas do mundo. O marrom, natural de outra região, é resultado do cruzamento de outras 2 espécies. Claire Foulon é neta do homem que criou a reserva de Berente, 80 anos atrás. Quando meu avô chegou aqui, ele foi seduzido pela natureza, pelos animais. Nascida na França, Claire cresceu passando as férias na reserva. Hoje administra a propriedade e desenvolve ações que possam recuperar as matas nativas e preservar os lêmures. A reserva de Berente é a última mata ciliar da região. A população local até sabe que a floresta é importante, mas no dia a dia, para essas pessoas, a destruição também é importante, porque elas precisam da lenha, da madeira. Desde os anos 50, a reserva de Berente recebe cientistas e pesquisadores de todo o mundo. Mais recentemente, Claire abriu as portas também para os turistas. O turismo traz o desenvolvimento. Com os turistas, a população local tem mais consciência do seu patrimônio. As pessoas daqui viveram a vida toda com a mata, com os animais. Elas não entendem que amanhã pode não ter mais. Seguimos agora para o noroeste do país. Numa região onde os moradores acreditam que os lêmures carregam o espírito dos antepassados. Nós acreditamos que na floresta ainda existe o valor puro da vida, que os espíritos dos nossos ancestrais residem aqui, nos lêmures. Por isso, caçar estes animais é um sacrilégio. Gerard é diretor do Parque Nacional de Lucubê, a última grande área de mata nativa do arquipélago de Nosy-Be. O parque é rico em plantas medicinais. Já pelo caminho a gente vai encontrando algumas. O seu Saíde aqui da comunidade e vai explicar para a gente. Essa aqui é uma delas, né? Esta planta em malgache se chama assimbê. O caule é usado para fazer um remédio que ajuda na recuperação de quem sofre uma fratura. Nós não andamos nem 10 metros e o seu Saíde já está mostrando uma outra planta. Que esquecer? Esta é a calabera. Ela é usada para diminuir a febre. São centenas de espécies já descritas por pesquisadores de universidades que usam a floresta como um laboratório ao ar livre. Plantas relaxantes, estimulantes, para combater diabetes, para facilitar o parto. Os mais velhos conhecem melhor as plantas medicinais e vão ensinando aos mais novos. Eu acho que as plantas são mais rápidas que os remédios da farmácia.
Seguimos caminhando entre o mar e a floresta nativa, num caminho que é um deleite para os olhos. Essa escada nos leva para o interior da floresta. 600 metros, morro acima, num lugar onde Gerard diz que normalmente a gente consegue ver os lêmures. E lá estão eles, uma família inteira no alto das árvores, fazendo jus ao nome desta espécie, lêmure macaco. Os machos são pretos e as fêmeas mais claras, em tons de marrom. A esta hora do dia, com o sol forte, eles ficam mais quietos, descansando. Protegidos pela crença popular, aqui eles podem dormir tranquilos. O som que irrompe a floresta parece um lamento, mas é uma demonstração de força. Estamos agora na reserva de Maromizarra, uma região montanhosa no centro do país, para conhecer o dono deste grito. A mata fechada desta região lembra a nossa floresta atlântica, mas os bichos são muito diferentes. Nos últimos anos, dezenas de novas espécies foram descobertas aqui em Madagascar. Mas circular pelo país não é o mesmo que andar por um zoológico. Não se vê bicho a toda hora. No caso do camaleão, pior ainda. Neste viveiro tem 6 espécies diferentes. Mas ver um destes bichinhos não é tão fácil assim. Os camaleões podem mudar de cor dependendo do clima, da temperatura e do humor. Madagascar tem metade das espécies de camaleões do mundo. E também a maior delas, o parson, que pode ter o tamanho de um gato. Estes répteis se parecem com dinossauros em miniatura, mas não são perigosos, exceto para alguns insetos. Estas florestas também são a casa do maior de todos os lêmures, o indre. Seguimos nossa busca guiados pelo som deste animal. Quem nos acompanha aqui é o professor Jona, da Universidade de Antananarivo, um dos maiores especialistas em lêmures do país. É um trajeto difícil, num terreno bastante acidentado. Olha, finalmente, depois de 2 horas e meia de caminhada, dentro da mata, com muita dificuldade, alguns tombos, a gente chega num lugar onde dá para ver os indres. O indre pode chegar a 70 centímetros de altura e pesar quase 10 quilos. O grito que ouvimos lá atrás é usado para marcar território e para evitar que grupos rivais se aproximem. É um som poderoso. Pode ser ouvido num raio de até 3 quilômetros. Um dos fatores que dificultam a sobrevivência do indre nas matas é a lentidão na reprodução da espécie. As mães costumam dar à luz a cada 2 ou 3 anos a apenas um filhote, que demora até 5 anos para atingir a idade adulta e começar a se reproduzir. Esta característica, somada à caça predatória e à destruição das florestas onde ele vive, coloca o indre entre os primatas mais ameaçados do mundo. O professor Jona pertence a um grupo de estudos que ajudou na descoberta de 3 novas espécies de lêmures nos últimos anos. Ele afirma que 30 mil hectares de mata desaparecem anualmente em Madagascar. E que neste ritmo, em 3 décadas, não haverá mais florestas no país. Madagascar, we don't have. Nós não temos uma Torre Eiffel, uma Estátua da Liberdade ou grandes monumentos para atrair os turistas. Mas temos os lêmures e uma floresta de milhões de anos. Então eu diria que eles são nossa galinha dos ovos de ouro. Nós temos que salvá-los antes que seja tarde demais. Uma ilha perfumada, paraíso das plantas aromáticas e da baunilha, uma das mais sofisticadas especiarias do mundo. É daqui a pouco.
tuk-tuks, este tipo de triciclo usado como táxi, tomam as ruas da pequena Hellville, a capital de Nosy Be. Mas há mais do que fumaça de escapamento nos ares desta ilha de Madagascar. Nos arredores da cidade, paira um perfume doce que lembra o jasmim. É a flor do ilang-ilang, de origem asiática. Dessas flores delicadas, são extraídos um óleo com propriedades anti-inflamatórias e relaxantes, e também a essência para a fabricação de caros perfumes franceses. Nosy Be é conhecida como a Ilha Perfumada. Ali, por toda a vizinhança e em várias outras regiões do país, uma vagem usada como aromatizante de alimentos é ouro puro. É a baunilha, uma espécie de orquídea trazida do México há quase 200 anos. Madagascar é o maior produtor mundial. Nestor é de uma família que cultiva baunilha em Nosy Comba, esta ilha paradisíaca onde vivem apenas 600 pessoas. Quando eu nasci, meus pais e avós já plantavam a baunilha. Ele diz que todos os anos 40 toneladas de baunilha são colhidas na ilha. É assim, bem verdinha, que a baunilha é retirada do pé. Mas para chegar neste estágio, dá um trabalhão danado. É um processo que alterna dias de exposição ao sol, com horas na sombra. E isso tudo demora um mês, até ela chegar neste ponto aqui, em que está mais sequinha e está pronta para consumo. Nestor classifica as vagens pelo tamanho. Quanto maior, mais cara. A baunilha dá muito trabalho. Por isso, a maioria dos agricultores de Nosy Comba vende a baunilha ainda verde. Dá menos trabalho. Eles recebem antes, mas também ganham menos dinheiro. Neste restaurante, o chefe Mahmoud corta cuidadosamente a fava e retira essa pasta chamada de caviar da baunilha. E a usa para tudo, em pratos doces e salgados. A gente que costuma usar a baunilha apenas como um ingrediente para uma sobremesa, realmente se surpreende. Ela aparece junto com os demais temperos, assim, com um toque muito diferente, muito especial, muito bom. E ainda por cima, diante deste cenário, nada mal, né? Madagascar, tão bonita, tão distante, tão diferente, também pode se parecer muito com o nosso país. Golpe militar, impeachment, corrupção, crises. Nas últimas décadas, esses termos familiares para nós brasileiros também fazem parte do cotidiano desta ex-colônia francesa. Estrategicamente localizada no meio do Oceano Índico, esta ilha no passado foi alvo de disputa durante guerras e na era das grandes navegações. Hoje ainda sofre as consequências da instabilidade política, o que afasta investidores internacionais de peso, mesmo este país sendo uma nação com tudo ainda por fazer. 24 milhões de pessoas vivem na ilha, mas só uma parcela mínima tem acesso ao básico. Problemas como mortalidade infantil e habitações precárias estão por toda a parte. No caso da peste bubônica, uma doença mortal e contagiosa, transmitida pela pulga de ratos, o país registra mais casos do que a soma de todos os outros países do mundo. A pobreza da população é um dos problemas mais graves de Madagascar. E é andando pelo interior que esta situação fica mais evidente ainda. Em lugares como este, a grande maioria vive abaixo da linha da pobreza. Não existe casa com água tratada, energia elétrica ou rede de esgotos. Apesar do solo rico e fértil e da natureza privilegiada, Madagascar é um dos países mais pobres do mundo. Na nossa frente, no meio da estrada, uma grávida aparece cambaleante, apoiada por uma senhora. Ela mal consegue ficar em pé.
Um homem tenta ajudá-la. E eu decido dar um pouco de água para a moça. Um pouco refeita, mas ainda muito enfraquecida, ela segue caminhando debaixo do sol forte. Felizmente, já estava bem perto do único posto de saúde da região, onde pôde finalmente encontrar socorro. Nós chegamos aqui na comunidade de Berrar. Quem mora nesta casa é a Arrova, que transformou a casa dela também num posto de atendimento. Ela é voluntária aqui na comunidade e dá orientações para as famílias, orientação nutricional, inclusive. Comment ça va? Ça va bem? Salama? Salama. É o cumprimento da manhã, bom dia, boa tarde. Salama? Uma vez por mês, as mães da comunidade se juntam no meio da vila para ouvir o que a Arrova tem para dizer. Hoje, a lição é sobre cuidados com os alimentos e aleitamento materno. No galho de uma árvore, a Arrova instala uma balança para avaliar as crianças. A maioria ganhou peso desde o último encontro, mas esta mãe recebeu um alerta. Sua bebê está muito fraca, você precisa levá-la para um hospital imediatamente para ver o que está acontecendo com ela. Arrova nos conta que começou este trabalho 14 anos atrás, porque os filhos dela já estavam adultos e ela queria ajudar as mães da comunidade. Hoje, ela diz que conhece todas as crianças da vila pelo nome. São mais de 600. Antes da gente começar esse trabalho, havia muitas mortes aqui na vila, porque as mães não iam ao hospital, não faziam pré-natal e preferiam ter os seus bebês em casa, mesmo quando havia risco. Eu faço um esforço para educar essas mães e elas me ouvem porque sabem que eu também sou mãe. O carinho que a comunidade tem por ela fica claro nestas imagens. Num lugar com tanta necessidade, o que essas mulheres recebem é mais que uma simples orientação. É um sinal de esperança. Nômades do mar, um povo que vaga pelas praias da ilha e sobrevive apenas do que retira do oceano. É daqui a pouco. Pele negra, olhos puxados, cabelos lisos. Ásia e África estão unidas nos traços do povo de Madagascar. São descendentes dos Merinas, que vivem principalmente nas terras altas, região da capital do país, Antananarivo. Os Merinas são a principal etnia de Madagascar, mas não a única. O país tem outras 17, todas com culturas muito particulares. Esse tipo de pintura é uma tradição do povo Sakalava. É como nós que usamos maquiagem, um batom, um lápis no dia a dia no Brasil. Então hoje aqui eu também estou deixando que ela faça essa pintura em mim. Com tinta caseira, Angeline vai desenhando pequenas flores, ramos de plantas, com um pouco mais de cor na pintura e, para finalizar, nas vestimentas. Voilá! Como uma autêntica Sakalava. Pelas ruas, vemos mulheres com outra pintura. Além de enfeitar, a tinta funciona como uma espécie de filtro solar. Muito importante num país tropical que tem quase 5.000 quilômetros de praias. Hoje nós vamos a uma comunidade de pescadores nômades, os Vezos. Eles vivem em Betaniá e o meio de transporte até lá é nestas canoas de madeira. Partimos do porto de Morondava, na costa oeste, por um canal aberto entre manguezais. Betaniá está logo depois desta encruzilhada, onde o canal, um rio e o mar se encontram. A pesca é a única fonte de renda dos moradores da vila. Homens, mulheres, jovens, velhos, todos trabalham juntos.
Durante séculos, os vesos sobreviveram da pesca, mas com a exploração da costa de Madagascar pelos grandes barcos pesqueiros, o dia a dia deles, como pescadores artesanais, está se tornando cada vez mais difícil. Cristo Paul reclama que os peixes estão muito pequenos e que agora eles precisam ir cada vez mais longe para encontrar os cardumes. E olha que este povo está acostumado a viajar pelas águas. Eles passam meses longe da vila, navegando pela costa em busca dos pescados. A voz de Trovão contrasta com a figura franzina de Teófilo Joaquim. Ele deixou a vila ainda jovem, aprendeu francês, inglês e hoje trabalha guiando turistas pela região. Para mim, trazer os visitantes aqui é algo que valoriza a nossa cultura. É um orgulho. Eu sou muito feliz de ser um veso. Dizem por aqui que ser veso é um estado de espírito. Basta saber nadar, pescar, construir canoas e tirar o sustento do mar para ter esta felicidade. O programa desta noite você pode rever acessando o Globoplay. Fique agora com Máquina Mortífera, a série. Uma boa noite e até a próxima sexta.